Oi, gente! Hoje nós vamos ver o módulo 4 do nosso material. No módulo 4, a gente vai estudar Brasil. Nós já estudamos Brasil esse ano e nós vimos sobre como ficou a situação política do Brasil após a proclamação da República. Agora o Brasil, então, com a mudança política que a gente conheceu, o Brasil não tem mais um rei e agora o Brasil ele tem um presidente. A proclamação da República se deu no dia 15 de novembro de 1889 e essa mudança do Brasil monárquico para o Brasil republicano aconteceu por uma série de fatores. Vocês viram porque a gente conversou sobre isso, foi explicado no material de vocês e nas nossas aulas que vários grupos sociais do Brasil desejaram a proclamação da República. No entanto, após a República ser proclamada, ser feita uma nova Constituição republicana, e o Brasil começou a tomar algumas medidas que não eram medidas do período monárquico. Afinal de contas, agora nós temos um país que tem um novo estilo político, então mudanças foram feitas. O Brasil também buscou se modernizar e apagar tudo aquilo que lembrasse a monarquia. O nosso capítulo agora ele vai falar justamente sobre essas mudanças, sobre como esse Brasil republicano quis apagar aquela herança monárquica. Acontece que essa grande mudança política que aconteceu no Brasil, que foi o fim da monarquia e o início do período republicano, ele não trouxe tantas mudanças em referência à sociedade, como a sociedade desejava que fosse. Então, por isso, o nosso título fala dos contrastes do Brasil republicano. Afinal de contas, república, res pública, está falando de coisa pública que deveria ser para o público. E, no entanto, a gente viu já na nossa outra aula que essa república não foi tão pública assim quanto as pessoas esperavam. Na abertura do nosso módulo, aparecem algumas imagens. Na primeira imagem que aparece na tela para vocês, é uma imagem de uma loja, um anúncio de loja que fica lá em Manaus. Essa loja, se vocês observarem as roupas que estão sendo oferecidas na loja, já dá para perceber que não é uma loja para pessoas que tenham um poder aquisitivo baixo. É uma loja para quem tem posses, para quem tem condições de entrar ali e comprar uma roupa dessa. Não era todo mundo no Brasil que conseguia usar esse tipo de roupa, que podia adquirir esse tipo de roupa. Bom, era uma maioria? Não, era uma minoria de pessoas que conseguiam utilizar esse tipo de roupa. Na outra imagem abaixo já mostra um contraste, que rima lá com o nosso título do módulo, porque ali mostra os seringueiros do Acre. Eu já conversei com vocês sobre os seringueiros, já disse que o Brasil ele foi grande exportador de borracha, até porque tinha acontecido a Revolução Industrial e a busca por materiais como borracha era muito importante por causa das fábricas, por causa das máquinas, por causa dos carros, das bicicletas, então ele tinha sido muito procurado e houve uma exploração bem grande no Brasil. Os seringalistas, os donos de seringais ganharam muito dinheiro, mas os seringueiros não. E nessa imagem mostra a realidade dos seringueiros. Até aparecem pessoas na imagem que claramente demonstram que são seringalistas, mas no amplo aparecem os seringueiros, que tinham uma vida bastante difícil e eram bem explorados. Depois aparecem outras duas imagens. Essas duas imagens se passam no Rio de Janeiro. Uma delas mostra mulheres que estão num bar comemorando, enfim. Essa passou a ser uma realidade do Brasil republicano. Muitas mulheres saíam de casa e se reuniam em bares para tomar chá, que era uma prática europeia. E o Brasil passou a imitar. As roupas que elas utilizavam eram todos no estilo europeu. Claramente, nós percebemos que elas não são mulheres simples, são mulheres de posses, são de famílias de pessoas mais ricas que tinham aqui no Brasil. No entanto, na outra imagem, que também se passa no Rio de Janeiro, nós vemos os cortiços. Mais à frente eu vou mostrar para vocês novamente os cortiços e vou explicar um pouquinho sobre eles. Mas esse era um tipo de habitação que tinha no Rio de Janeiro. As casas eram bem amontoadas e as ruas eram bem estreitas e ali morava uma grande massa populacional pobre, o que mostrava um destouro, uma grande desigualdade
um grande contraste social, novamente rimando com o título do nosso módulo. E aí, o nosso material anglo, ele instiga a gente a responder duas perguntas. Na primeira, está dizendo para estabelecer uma relação entre esse conjunto de imagens e o título deste módulo. Eu penso que deve ter ficado bem claro que ali, as imagens propriamente ditas, elas já mostram o contraste que existia gente muito rica e que existia gente muito pobre no Brasil. Então, existia um contraste social muito grande. Mas quando eu falo em existir e eu falo de passado, eu uso a colocação no passado, mas a gente sabe que ainda hoje essa desigualdade se encontra bastante presente na nossa sociedade. Então, eu falo no passado, mas infelizmente na nossa república atual ainda existe bastante contrastes. Depois vem um outro questionamento, que é se, em sua opinião, existe alguma relação entre o coronelismo e o domínio das oligarquias na Primeira República, e essas imagens, se elas informam esse coronelismo, esse domínio das oligarquias. E aí a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás, entender o que é o coronelismo e lembrar o que são as oligarquias. O coronelismo e as oligarquias eu já expliquei para vocês. O coronelismo é aquela prática que existia no início da República, que assim foi chamado no início da República, onde em algumas cidades existiam pessoas de posses, e essas pessoas receberam o título de coronel, porque lá no período do Brasil monárquico, lá na época dos regentes, eles fizeram um exército para compor a Guarda Nacional e receberam o título de coronel, mas eles nunca lutaram, então eles eram condecorados com esse título. Essas pessoas eram pessoas que tinham posses e que tinham poder, porque se eles criaram uma guarda regional, é sinal de que eles tinham uma força militar nas mãos deles. Eles não lutavam no exército, mas eles acabavam ganhando o título de coronel, e ainda por cima eles tinham esse poder dessa guarda local. Esses coronéis, eles influenciavam as pessoas da região, porque muita gente dependia deles. Eles faziam parte das oligarquias. Então, esses coronéis faziam parte de oligarquias, que era grupos de pessoas muito ricas dentro de uma cidade, por exemplo. Então, tinha lá as cidades e tinham alguns grupos de pessoas ricas. Oligarquia significa governo de poucos. Essas pessoas ricas, esses grupos de pessoas ricas, acabavam mandando na cidade. Por quê? Porque essas pessoas detinham terras. Essas pessoas detinham poder econômico e muita gente precisava trabalhar para essas pessoas. Então, quando foi proclamada a República, os coronéis que faziam parte dessas oligarquias, desses grupos de pessoas ricas que acabavam governando o local, eles passaram a influenciar no voto das pessoas que estavam subordinadas a eles. Então, existiam pessoas subordinadas a esses coronéis que acabavam tendo que votar em quem eles mandavam, porque se eles não votassem, eles podiam ser punidos, castigados, ou então perderiam os seus empregos. Então, o coronelismo, ele funcionava nesse período? Funcionava. Ele contribuiu para aquela desigualdade que a gente acabou de ver? Sim, porque quando o coronel ele fazia isso, ele mantinha no poder local, estadual e federal quem era do lado dele. E depois o poder federal mandava verbas para o poder estadual, que prestava favores aos poderes locais, que fazia aquilo que lhes convinha, atendia as necessidades daquelas oligarquias e não as necessidades da maioria da população, o que contribuía para que essas imagens continuassem a existir. Ok? Era final do século XIX e o mundo configurava um novo estilo de vida. As pessoas estavam vivendo a Revolução Industrial, estavam podendo adquirir os produtos das revoluções industriais que vinham acontecendo. A energia elétrica, tudo isso estava se tornando uma novidade na vida das pessoas. A tecnologia começou a avançar e tomar conta de uma grande parte da população. E a modernidade era desejo de todos. Isso vai durar até o início da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial inicia, então a Belle
Époque vai ter um impacto por causa da economia do mundo. A economia do mundo vai ser abalada pela Primeira Guerra Mundial e ali acaba esse período de contexto da Belle Époque. No Brasil não foi diferente. Apesar do Brasil ter aquela história da vocação para ser agrário, assim que foi proclamada a República do Brasil, quem assumiu o governo republicano foram os militares. E os militares, eles davam grande importância para a modernização do Brasil. Os dois primeiros militares que assumiram, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto, eles tinham essa preocupação com a modernização. As oligarquias não queriam isso, depois elas vão tomar a política nacional, já expliquei isso para vocês, e aí então eles vão dar continuidade para aquela história do Brasil ter vocação para ser agrário e vão deixar um pouco de lado a modernização. Acontece que assim que a República foi proclamada e nós tínhamos os militares governando o Brasil, esse processo semelhante à Europa aconteceu aqui no Brasil. Esse período conhecido como Belle Époque brasileira, que vai desde 1889, quando aconteceu a proclamação da República, até 1914, também quando inicia a Primeira Guerra Mundial. Apesar dos cafeicultores acreditarem naquela ideia de que o Brasil tinha vocação para ser agrário, e não era nenhuma crença, né, gente? Aqui, na verdade, era o que eles pretendiam que acontecesse, que o governo sempre investisse na agricultura e na agroexportação, porque era o que eles faziam, então é óbvio que eles queriam que a atenção fosse voltada para eles. Mesmo sabendo de tudo isso, os cafeicultores, eles queriam que o Brasil se tornasse um pouco parecido com o ideal civilizador, entre aspas, da Europa. Então, quando os cafeicultores assumiram o governo da República, eles procuraram adequar o país a um modelo europeu. E eles começaram pelo Rio de Janeiro. Então, eles mudaram os padrões do Rio de Janeiro e eles queriam deixar a cidade do Rio parecida com as cidades de Londres e de Paris, lá da Europa. E eles quiseram também fazer o serviço de varrer qualquer coisa que fosse parecido com o período monárquico, porque agora eles têm um modelo republicano para apresentar. Então, tudo aquilo que lembrasse a monarquia, eles também queriam varrer. Na imagem, aparece o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi feito em 1909. Ele tem um padrão bastante europeu. Ele é um símbolo dessa modernização que estava se alojando no Rio de Janeiro. Os fazendeiros, eles financiavam muitas vezes essas obras, porque eles chamavam arquitetos, urbanistas, engenheiros, sanitaristas, até por causa da questão sanitária, do escoamento da água, de encanamento, tudo isso era um desejo que as pessoas de elite queriam para si, porque lá na Europa eles já faziam. Então eles vão investir um bom dinheiro na modernização do Rio de Janeiro para lhe dar status, para dar conforto para essas pessoas de posses. Um dos exemplos é essa confeitaria, a Confeitaria Colombo. Essa confeitaria existe até hoje lá no Rio de Janeiro. Essa foto ela é de 1922, mas depois eu vou mostrar uma nova foto para vocês. Essa confeitaria, ela atraía mulheres em um determinado horário, ali logo depois do almoço, e elas se reuniam, conversavam, tomavam chá, iam com seus vestidos e chapéus para essa confeitaria. Mas no final da tarde era a vez dos homens e dos intelectuais, então eles iam para lá, beber e conversar e falar sobre os assuntos normalmente ligados aos assuntos também da Europa. Essa confeitaria, ela chamava tanta gente para lá e ela tinha um padrão assim tão luxuoso que eles precisaram fazer um segundo andar para ela para abrigar toda essa gente. Veja, essa imagem é uma imagem de 2013 que eu consegui dessa confeitaria para vocês. Se vocês observarem, ela é uma imagem bem atual e tem a parte superior ali que mostra esse elevado que eu falei para vocês para poder estar abrigando mais gente na confeitaria. Mas vocês não acham que qualquer um ia a essa confeitaria, né? Somente as elites frequentavam esses lugares. Então, todo esse padrão europeu que estava se criando no Rio de Janeiro e que depois vai se espalhar em outros lugares do país também, não eram destinados a todos. O Rio de Janeiro vai ser o exemplo mais claro desse desejo de tornar a cidade um modelo europeu no Brasil. Quando o presidente Rodrigues Alves assumiu, o prefeito do Rio de Janeiro era um cara chamado Pereira Passos. E ele vai fazer uma reforma urbana na capital. Ele vai criar as redes de esgoto, tão desejada pelas pessoas de posses, para fazer com que a água encanada chegasse na casa das pessoas.
e ele vai destruir os cortiços. Aquele que eu mostrei lá no início do módulo para vocês, e que ele vai aparecer novamente. Esses cortiços, eles foram destruídos, e esse episódio foi conhecido como Bota Abaixo de Pereira Passos. Por que eles destruíram os cortiços? Os cortiços, além de lembrar o período monárquico, eles estavam num ponto estratégico do Rio de Janeiro, bem no centro. Então, eles não deixavam o Rio de Janeiro bonito. Então, eles queriam modernizar o Rio de Janeiro, e os cortiços não eram nada modernos. Pelo contrário, eles tornavam o Rio de Janeiro pobre e feio, e com traços do período do Brasil que eles dizem até colonial. Esses cortiços, eles foram destruídos e foi feita uma transferência das pessoas que moravam ali. Quem morava nos cortiços foi retirado dos centros da cidade, porque os cortiços ficavam no centro, e eles foram obrigados a se alojar nas periferias das cidades. Hoje a gente entende por periferia um lugar onde tem um monte de gente pobre, né? Mas periferia significa os arredores, né? Então eles vão para os arredores. E é óbvio que hoje a gente entende periferia como um lugar mais pobre, porque vai ser nas periferias que eles vão alojar essas pessoas que eram mais pobres. Então, a palavra periferia, como a gente se refere hoje, é um reflexo do que aconteceu lá no passado. E quando isso foi feito, retirada esses cortiços dos centros do Rio de Janeiro, foi feita a construção de grandes avenidas. Essa, por exemplo, que aparece para vocês, eu botei uma imagem antiga, que não é a mesma imagem que aparece no ângulo de vocês, e do lado uma imagem mais atual. É a Avenida Central, que hoje é conhecida como Rio Branco, Avenida Rio Branco. Naquela época, a moda ali era passear a pé, com chapéus, vestidos, trajes de festas, e para mostrar que eles eram ricos. Uma outra coisa que era muito chique era passear de automóvel, que era um símbolo da Revolução Industrial. Então muitas pessoas passavam ali, desfilavam, paravam nessa avenida para mostrar o status, para mostrar que então tinham dinheiro. E óbvio que essa avenida e todo esse status social não combinava com pessoas pobres morando num cortiço, e um cortiço alojado ali na região central, né? Então eles destruíram os cortiços e abriram amplas avenidas, como vocês estão vendo na imagem. Bom, daí para deixar mais claro para vocês o que é um cortiço, eu trouxe essa imagem para que vocês pudessem visualizar. Então, o cortiço, ele é uma habitação coletiva das classes mais pobres. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas eu vou explicar a imagem, que daí vocês vão conseguir ter uma noção. Essas casas, elas são várias casas de várias pessoas, de várias famílias, que estão todas uma do ladinho da outra. E elas têm até 2 andares. Se vocês observarem essa parte no meio, que talvez vocês não consigam entender o que são roupas. Eles têm varaus ali, embaixo passa a estrada, em cima eles estendem roupa, porque era muito próximo um cortiço do outro, ali era bem estreitinho, não passava como é que vai passar carros ali, era difícil passar um carro ali. Então esses cortiços, eles são um símbolo de pobreza que existia no Rio de Janeiro, e eles quiseram acabar com esse símbolo de pobreza. Aqui aparece outra imagem mostrando uma parte de cortiço, e a Operação Bota Abaixo aparece na imagem aqui, que fica embaixo, onde eles começam já a ampliar a avenida, que vai ser a Avenida Rio Branco. Essa não foi uma realidade somente do Rio de Janeiro, outros lugares também tiveram essa preocupação de modernizar, digamos assim, a sua cidade. E então eles vão fazer o quê? Estradas de ferro, redes de esgoto, de água encanada, vão fazer postes de iluminação pública, vão ampliar as avenidas também, e aí então eles vão criar uma parcela europeizada do Brasil, tirando os traços do Brasil colonial, do Brasil imperial, e aí então tornando um modelo republicano aos moldes daquilo que eles diziam que era o civilizado. Bom,
Isso também era uma estratégia para atrair investidores estrangeiros, porque se os investidores chegassem nessas regiões e vissem os cortiços e vissem todas aquelas pessoas pobres, eles provavelmente não iriam investir na região. Então eles quiseram o quê? Tirar dali tudo aquilo que fosse negro, que fosse pobre e que fossem ruelas escuras ou então que tivesse cultura popular. Dessa forma, bem preconceituosa, eles limparam, e também essa é uma palavra forte, mas foi exatamente o que eles fizeram, limparam o Rio de Janeiro daquilo que eles achavam que não deveria ser modelo para ser apresentado para os investidores estrangeiros. E dali a gente vê o contraste e a gente consegue entender a grande desigualdade social hoje. A maior parte da população vivia segregada, sem usufruir da eletricidade, novas formas de entretenimento ou meios de transporte. Teatros foram criados, as ruas foram ampliadas, a eletricidade nas praças foram colocadas, só que as pessoas pobres não usufruíam disso. Isso foi destinado às pessoas ricas, às oligarquias, e não às pessoas mais pobres. Pelo contrário, as pessoas mais pobres foram retiradas desses lugares e excluídas desse direito. A res pública, o governo que era para ser do povo, para atender o povo, estava atendendo uma minoria da população. Uma outra imagem que aparece ali no ângulo de vocês é essa imagem onde fala que Salvador, entre 1912 e 1916, teve casarões antigos demolidos, casarões que lembravam o período colonial do Brasil, para também a construção de amplas avenidas e eliminar as marcas daquilo que eles diziam que era um atraso colonial. E muitas pessoas foram retiradas dali, onde tinham cortiços e tal, e essas pessoas foram retiradas e levadas para um lugar chamado de Morro da Favela, que ficava lá no Rio de Janeiro. Esse Morro da Favela hoje é conhecido como Morro da Providência. Então hoje, quando se fala em favela e se atribui essa palavra àquelas pessoas que moram em casas empilhadas nos arredores das cidades, e a gente chama aquilo de favela em qualquer lugar do país, tem referência ao Morro da Favela. Na verdade, favela era o Morro da Favela onde essas pessoas foram morar e depois mudou o nome. Só que depois o nome favela caiu na boca do povo para designar todos esses lugares onde tem essas casas amontoadas e onde tem essa população pobre que se alojou ali nos arredores da cidade. Então, o nome favela vem deste local, deste Morro da Favela no Rio de Janeiro, que já não tem mais esse nome hoje. Então, a gente viu que a República excluiu uma grande parcela da população, e é por isso que foi uma república de contrastes. Para as oligarquias, o regime republicano, ele significava um acesso ao poder sem intermediários, porque eles antes tinham um rei. E então eles conseguiam muita coisa através do rei, né? Só porque eles agora, sem o rei, eles vão governar o Brasil no período republicano. Então, para eles, a república vai ser muito positiva, porque eles vão governar sem ter esses intermediários. E eles vão usar o governo, o Estado, o país, para ganhar dinheiro. Eles vão governar segundo os seus interesses, para ampliar ainda mais a sua riqueza. E isso vai gerar ainda mais desigualdade social. Nós sabemos que no período republicano até houve uma ampliação no direito do voto, mas muitas pessoas ainda não votavam. Trabalhadores rurais, operários das nascentes indústrias, empregados do comércio, muitas pessoas foram excluídas do direito ao voto. Só que essas pessoas, elas não cruzaram os braços. Acredita-se que tudo isso aconteceu como se o povo tivesse consentido para que isso acontecesse, mas não foi assim. O problema é que eles não tinham vias legais para se manifestar. Então, as manifestações deles muitas vezes foram vistas como caso de polícia ou então baderna. Eles se manifestavam fazendo críticas, publicando isso na imprensa que eles tinham acesso, e eles também faziam rebeliões, saques, greves, só que eles eram reprimidos. E, como eu digo, eles eram vistos sempre como um caso de polícia. Essa atitude deles não era bem vista, era vista como algo muito errado, mas na verdade era a única forma que eles tinham de se manifestar.
Eles não tinham um poder político, alguém na política que pudesse estar dando voz a eles. Eles não tinham voz política. Então, a única forma deles serem ouvidos era fazendo esse tipo de atitude que não podemos dizer que eram corretas, mas era a forma que eles encontravam. A gente só não pode achar que eles aceitaram, essas pessoas mais pobres, aceitaram essa condição que foi dada a eles de braços cruzados. Não. Houve muita revolta para isso. Às vezes, o fim dessas revoltas era trágico. Noutras, existiam alguns ganhos. Muitos trabalhadores conseguiram ganhos trabalhistas fazendo esse tipo de movimentação, que eles não teriam se eles tivessem ficado de braços cruzados. Mas só que quem governava, quem dominava o poder eram as oligarquias. Entre os movimentos populares que aconteceram nos primeiros tempos do Brasil República, nós vamos estudar alguns deles. A Guerra de Canudos, a Guerra de Contestado e o Cangaço. Essas três primeiras que eu falei, Canudos, Contestado e Cangaço, são três rebeliões que elas vão acontecer mais no interior. Depois, nós vamos ver que vão ter rebeliões urbanas. Nós vamos conhecer a Revolta da Vacina, a luta operária e a organização de sindicatos e a mobilização dos afrodescendentes diante da discriminação, porque tinha acabado de ser abolida a escravidão. A escravidão ela acabou um ano antes da proclamação da República, então ali tinham se passado pouquíssimos anos, uma década de abolição da escravatura, e o preconceito era imenso. Se hoje, passados um século de abolição da escravatura, nós ainda temos preconceito, porque nós não podemos dizer que não existe o preconceito racial, porque ele existe, apesar de se pregar um mito de democracia racial no Brasil, ela não existe. Apesar disso, no Brasil hoje ainda tem. Então imagina naquele período que tinha acabado de acontecer a abolição da escravatura. Era muito grande. Então nós vamos ter a mobilização também dos afrodescendentes. Nós vamos conhecer agora as especificidades de cada um desses movimentos. Antônio Conselheiro, José Maria e Lampião. Vários lados da mesma questão. Nós já percebemos então que a proclamação da República ela não melhorou a vida da maioria das pessoas. Ela só tornou melhor a vida de quem já tinha uma vida boa. Existiam pessoas no Nordeste que conviviam com a seca, que conviviam com a decadência da produção açucareira e que não tinham mais condições de viver ali. Então, muitas pessoas optaram por sair das suas regiões e morar em outros lugares para tentar trabalhar e ter uma vida melhor. Algumas pessoas saíram do Nordeste e foram para o Sudeste cafeeiro, trabalhar nas plantações de café. Outras pessoas se dirigiram à Amazônia para trabalhar na extração da borracha como seringueiros. Só que não tinha emprego para todo mundo no Sudeste ou então na Amazônia. Precisou continuar na sua cidade natal, só que não tinha condições, não tinha como trabalhar para ter uma vida melhor, porque a própria realidade do local não ajudava. Nessa história, muita gente miserável